Paz e simplicidade a todos. Quero partilhar um ensinamento de Chuang Tzu, um dos sábios e também um dos clássicos que compõem as nossas escrituras sagradas taoístas que utilizamos para o treinamento. Vou ler um trecho desse ensinamento e comentar um pouco sobre ele. Aqui nessa tradução eu vou ler um dos versos extraídos do clássico de Chuang Tzu. O caminho não tem começo nem fim. Tudo que permanece vivo ou morto é regido pela impermanência. Tudo muda de forma incessante. O tempo não pode ser detido. Entretanto, o corpo transforma-se. A sucessão de estados é infinita e a cada final é seguido de um novo começo. O devir de cada um encontra consciência na consolidação dos princípios universais. A vida do ser humano pode ser comparada a um cavalo em galope, que modifica o movimento a cada instante. Nesse caso, que fazer ou deixar de fazer? Seguir o curso da transformação. Um dos ensinamentos muito importantes dentro do taoísmo é sobre a transformação e também sobre a destruição. Nesse trecho, nós observamos o ensinamento sobre a impermanência, ou seja, sobre que tudo é passageiro. Nesse processo de que algo inicia-se, passa por mudança e deixa de ser aquilo que era antes, nós chamamos isso de transformação e destruição. A destruição é um movimento de mudança onde algo que possui uma forma muda para outra forma. Todas as coisas que são criadas, que são originadas, que possuem aparência e forma, elas são passageiras e elas são efêmeras. O ser humano, ele entende a mudança das coisas, ou quando elas se transformam e se modificam e não são mais aquilo que eram antes, como perda. Enquanto as pessoas estão apegadas a uma forma como eles a encontraram, haverá um sofrimento, porque aquela forma não permanece a mesma ao longo do tempo. A natureza do universo e da vida é a mudança. A natureza de todas as coisas é impermanência na estrutura a qual ela está formada. Vendo a vida e os acontecimentos da vida como perda, as pessoas vivem uma amargura, existe um amargor. A tentativa de controlar tudo, de fazer com que tudo seja como a pessoa quer, leva a sempre constantes frustrações, pois a natureza segue um fluxo natural e simples. E o eu inferior, o eu egoísta ou o eu ignorante, que não compreende essa lei da transformação e da mudança, não pode combater isso, não pode simplesmente segurar aquela forma, aquela condição, para que fique permanente como está. Ao invés de olhar para as mudanças e as transformações como perdas, se as pessoas olhassem com aceitação e passassem a viver com como está agora, aquilo que foi modificado, haveria mais paz. Não estaria o ser humano empenhado em uma luta na vida para conseguir garantias e segurança absoluta, o que não existe. Quando se vê com aceitação a vida e as mudanças, é possível conseguir ser mais feliz.
quando a visão é que as coisas são trágicas porque elas vão terminando como elas estão, há uma sensação muito grande de vazio, de fracasso ou uma revolta. Existe ali um abismo muito grande de sentimentos e emoções negativas que turvam a vida dentro da pessoa. É muito importante que se compreenda essa impermanência e transformação de tudo, para que também se consiga superar a ideia de vítima. Muitas das vezes uma pessoa, ela se comporta e age de uma forma com outra. E com o passar do tempo, essa maneira de ser e de agir muda. Então a outra pessoa, decepcionada com essa mudança, começa a dizer que não conhecia realmente aquela outra pessoa, porque não aceita a mudança do outro. As pessoas estão sempre mudando de alguma maneira. E é muito importante viver com a pessoa como ela está a cada dia, pois essa pessoa não será a mesma daqui a uma semana. E tudo que ela aprende, tudo que ela vive na vida e que desenvolve experiências emocionais e psicológicas, vai fazendo com que a pessoa mude como ela está agora para novos estados, sejam esses mais tristes, melancólicos, ou sejam esses mais leves e mais felizes. É fundamental olhar nesse ensinamento de Chuang Tzu que as mudanças elas precisam ser vistas e percebidas como parte natural da existência e não exatamente como perdas, ou porque tudo é inseguro e instável e que as coisas elas não dão uma certa segurança para que nós possamos viver uma vida satisfatória. Em verdade, as mudanças que acontecem é o tal e o movimento da vida e também é o que possibilita que nós possamos nos mover na eternidade divina e retornar ao tal. Assumindo a responsabilidade e aceitando as mudanças, nós conseguimos viver mais em paz quando as coisas passam, quando elas não estão mais como nós queremos que estejam, e podemos passar a querer as coisas a partir daquele ponto no que elas se tornaram. E depois nós podemos passar a querer essas coisas no outro estágio de mudança e condições que elas venham a estar. E se acaso algo passa de nossa vida e se vai e não existe mais aqui, nós passamos a querer de bom grado o que virá e passamos a aceitar e a permitir que esse fluxo do desaparecer daquilo que sumiu de nós, da nossa vida, que isso seja então uma graça e uma bênção e um movimento divino de renovação e não exatamente uma lastimável perda e fracasso. Muitas das vezes nós nos relacionamos com pessoas e essas pessoas vão mudando seus sentimentos ao longo do tempo e elas não querem mais continuar conosco. Então existe uma luta para resgatar, para reformar aquela relação. Muitas das vezes o que é necessário é simplesmente aceitar que aquela pessoa tem a liberdade para mudar e que ela é completamente livre para desejar não querer mais a relação, que ela é plenamente livre para desejar ir embora. Então, ao passar muito tempo lutando para resgatar alguma coisa, para manter uma relação, apenas se estaciona a vida, pois aquele que quer ir embora, ele vai. Não importa o que se faça, o que o mantinha mudou, o que o mantinha esgotou-se. Quando há um problema, mas o que mantém as pessoas juntas em uma relação não se esgotou, então esse problema pode ser resolvido. E assim a pessoa, ao vencer o obstáculo, permanece. Mas quando aquilo que são as raízes que mantêm as pessoas juntas termina, se esvai,
nada mais pode ser feito para que elas permaneçam. Por isso, nós precisamos usar esse exemplo dos relacionamentos como uma diretriz para entender e compreender o movimento da vida e seu desprendimento e deixar o lugar de vítima e de injustiçado, permanecer em um lugar de amor próprio e de sensibilidade em relação ao outro, de escuta e respeito pelo que os outros sentem e dessa forma fluir para uma nova direção. Vivendo sem aceitação em relação às mudanças e a tudo que é impermanente que seja nossa vida, existe uma luta que não pode ser vencida. E a vida é sempre muito pesada, ela é carregada de tristeza e decepção. É muito importante saber deixar ir. É muito importante treinar-se no soltar. Esse é o ensinamento que Chuang Tzu traz nesse texto. É claro que ali existem outros ensinamentos que não estou comentando nesse momento, mas agora vamos apenas observar esse ensinamento desse trecho sobre a impermanência de tudo.